Olá, meu nome é Rubens Múzio e nós estamos fazendo juntos esse curso baseado nas marcas e funções da igreja, procurando compreender o que é a igreja, o que significa a igreja na sua essência, no sentido mais original da palavra, quando a gente olha para esse grupo de cristãos, homens e mulheres que se reúnem na presença de Deus, uma comunidade de amor, uma comunidade que busca viver um comportamento, uma nova humanidade, um novo jeito de ser, uma nova forma de ser grupo social. Quando eu penso na função da igreja, e isso tem tudo a ver com a palavra de Deus, a igreja é uma comunidade e os discípulos de Jesus, esses cristãos, fazem parte de uma comunidade proclamadora de uma mensagem. A palavra no Novo Testamento para isso é querigma. O evangelho ele precisa ser apresentado, comunicado, compartilhado, falado para as pessoas. Então, essa palavra escrita ela é transmitida de uma forma mais clara, através de textos, através de palavras. Não é? A igreja, então, é uma comunidade proclamadora. Ser uma igreja querigmática é ter uma mensagem. E o mundo moderno, sem dúvida, esse mundo pós-moderno, diminuiu a importância da proclamação. Mas nós não podemos esquecer que são por meio de palavras que Deus se revela. E mais do que isso, o próprio Deus se revela como palavra. Ele fala, eu sou o verbo. Deus é o próprio verbo. A palavra de Deus é uma palavra de autorrevelação. O próprio Deus se encontra nas palavras. E a palavra é um meio poderoso, e ele é mais poderoso que até mesmo a espada de um guerreiro. É interessante como, desde os primeiros séculos do cristianismo, a importância da palavra ficou clara. E a gente percebe Martin Lloyd Jones, um grande pensador inglês, pregador inglês, dizendo que os períodos e eras de decadência na história da igreja foram sempre períodos em que a pregação esteve em declínio, que a proclamação esteve em declínio. A gente precisa falar de Jesus Cristo, Rei, Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da humanidade, Ele é o cerne da proclamação querigmática. Jesus é o Senhor, implica obrigatoriamente que a igreja reconhece que o reino está aqui para trazer a redenção para todas as nações. E por causa dessa proclamação, nós não podemos meramente ser uma história de uma comunidade voltada para os seus próprios interesses. Precisamos pregar essa mensagem para o mundo, levar esta mensagem para todos que não tiveram a oportunidade ainda de encontrar a compreensão do sentido da história em Jesus Cristo. Eu queria falar com vocês hoje sobre diaconia, que é uma palavra grega que significa serviço. Nós usamos até nas igrejas a palavra diácono, como sendo uma das funções da igreja, a diaconia. A comunidade é uma comunidade diacônica, nesse sentido, que tem a ver com servir. Eu quero pensar em alguns textos, como por exemplo, Atos capítulo 6. A diaconia surge de uma necessidade comunitária. A palavra grega diaconia tinha a ver com serviço, mas ela começa a descrever tarefas domésticas, mas quando você olha na necessidade dessa igreja nova, de homens e mulheres que são seguidores de Jesus, você percebe a importância do diácono como aquele que está servindo uns aos outros, que está servindo a comunidade. Você vê que Lucas fala de serviços de diaconia feito por Dorcas, um serviço que era valorizado pela comunidade. Os pobres não podiam ficar sem as roupas, ela trabalhava com uma diaconia no sentido de uma função de cuidar de vários outros serviços da igreja local. Tarefas que não eram meramente do servir à mesa, mas elas tinham um olhar muito abrangente. Por trás da palavra diaconia é um conceito muito mais amplo. Eu queria pensar, por exemplo, no texto de Jesus lá em Mateus capítulo 9, quando ele olha para a diaconia a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla. Eu queria dizer que diaconia tem a ver com esse olhar amplo nosso para a comunidade. O texto fala que Jesus percorria as multidões, ele vendo os povos, ele olhava as diversas cidades, ele percebia as necessidades e ele observava que haviam problemas ao seu redor. Parte do processo de diaconia é olhar, é simplesmente olhar para as necessidades.
é presenciar as lutas e desafios das pessoas ao nosso redor, é perceber as dores, dissabores, o sofrimento das pessoas da nossa comunidade. O sentido de comunidade, então, da igreja diacônica é essa igreja que olha para fora, que não apenas está preocupada com o seu enriquecimento, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento interno. Ela tem um olhar para fora. E ela olha para fora, e no espírito ainda de Mateus 9, você vê Jesus vendo as multidões, se compadeceu delas, porque elas andavam aflitas, exaustas, desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Por isso que a preocupação cristã não é apenas a proclamação de conceitos espirituais que levem para o céu, mas também a promoção da graça, da justiça, da bênção de Deus para a nossa comunidade. E eu termino com as palavras de Edmund Burke, que foi um pesquisador, escritor, um poeta, na época de William Wilberforce, alguém que trabalhou fortemente por mais de 30 anos para a libertação dos escravos na Inglaterra. Ele dizia o seguinte: para que o mal triunfe, tudo o que é necessário é que boas pessoas não façam nada. O mal triunfa se cada um de nós não trabalharmos nas áreas, com as habilidades que Deus nos deu, não usarmos esse trabalho diaconal, de servir as pessoas, de ação social, para transformar e melhorar a nossa comunidade. Eu queria tratar com vocês nesta aula sobre testemunho. Testemunho é uma marca da igreja, a palavra usada na Bíblia, no Novo Testamento, para isso é martíria, marturia do grego. E eu me lembro, por exemplo, do texto que você vê lá em Atos, capítulo 1, quando a Bíblia fala que recebereis poder a descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dallas Willard, num dos seus livros, ele trata do cristianismo de hoje, que tem cara de um cristianismo de código de barras. Você já foi, sem dúvida, já percebeu isso no supermercado, e tem tudo a ver com essa metáfora dos artigos do supermercado que recebem o código de barra e que indicam o nome registrado, tem vários números, tem o preço da mercadoria, mas ele não consegue dizer para você a qualidade do artigo. A qualidade do artigo. E na verdade me parece que muito do cristianismo hoje tem um cristianismo código de barra. Você percebe a aparência, você vê os números, mas há uma desconexão entre o conhecimento teórico, as ideias de ser cristão, conceitos, e a prática, e o caráter, e a integridade. Quando a gente pensa no testemunho, a palavra testemunho quer justamente dizer isso, essa conexão que existe, essa integração que existe entre conhecimento e caráter. E eles são essenciais quando a gente pensa no que é ser igreja, no que significa viver numa comunidade de homens e mulheres que participam da comunidade dessa igreja de Jesus Cristo. A propaganda de marketing tenta vender um produto, oferece vantagens, fala dos seus resultados, e frequentemente você percebe isso nas igrejas, entre as pessoas, nos cultos, nas redes sociais, quando a gente tem uma ideia e a gente tenta vender essa ideia, oferecendo vantagens, mostrando que aquele produto é bom, etc. Mas o evangelismo, o evangelizar ou testemunhar da mensagem do evangelho não é meramente o marketing. Acho que a palavra que tem mais a ver com o testemunho é a função do jornalismo sério. O jornalista sério, ele descreve cenas, ele fala dos fatos, ele dá detalhes, ele mostra evidências, ele tem argumentos sólidos, ele demonstra com provas, ele mostra o sentido, ele dá exemplos, etc. Então, quando a gente fala do testemunho cristão, é mostrar as evidências que partem da nossa própria experiência, evidências históricas, evidências na vida das pessoas, daquilo que Deus fez dentro de nós, de que Jesus Cristo está presente no mundo. Há muito mais evidências da presença de Deus do que há evidências da ausência de Deus na humanidade. Então, o chamado ao testemunho é um chamado a seguir Jesus, é um chamado ao discipulado, é um chamado a proclamar este evangelho e a gente se tornar também um cristão, um aprendiz, alguém semelhante a Jesus Cristo, alguém que se torna um discípulo de Jesus. Então, no Novo Testamento, a palavra martiria tem a ver com esse discipulado, alguém se tornar imitador de Cristo. Paulo também fala de ser imitador dele, como um líder que segue Jesus. E as suas palavras parecem sugerir, às vezes,
que para ser um cristão a gente precisa entrar num relacionamento íntimo e profundo com Ele, de uma forma muito clara, a imitá-lo, a pensar mais como Jesus, a ser mais parecido com Ele, a ter mais a cara de Jesus, a cheirar mais como Jesus, a abraçar mais como Jesus. Então, há um elemento de nós nos identificarmos com a pessoa de Jesus. Cipriano de Cartago, um antigo mártir, um grande líder da igreja no norte da África, no ano de 249, ele disse o seguinte: esta é a vontade de Deus, que Cristo fez e ensinou. O que é ser um cristão? É humildade na conversação, perseverança na fé, modéstia nas palavras, justiça nas ações, misericórdia no trabalho, disciplina na moral, ser incapaz de fazer o mal, ser capaz de aguentar quando o mal é feito, manter a paz com os irmãos, amar a Deus com todo o coração, amá-lo como Pai e temê-lo como Deus. Isso significa ser um discípulo de Jesus. O chamado nosso, como cristãos, ao testemunho é um chamado de viver com dignidade, com integridade em tudo que fizermos, seja na tecnologia ou na teologia, seja na economia ou na medicina, seja dentro das ciências ou da arte. Nós somos chamados a levar esta mensagem transformadora. Não há cristãos em tempo parcial, não há igreja simplesmente num domingo. Você é aquele cristão que deve viver 168 horas, a semana inteira, como cristão. Não é simplesmente viver numa comunidade 2 horas por semana, não é simplesmente ir na igreja, que significa fazer parte de uma igreja, mas é ser esse cristão que vive no dia a dia de forma digna, íntegra, os valores do Evangelho.